Irmãos, quero começar hoje, aqui, nesse momento da palavra, falando sobre algo um pouco diferente, né? Na verdade, é algo que nós estamos passando nesse momento, né? O Brasil está passando por esse momento. Acredito que todo mundo saiba, né, que está acontecendo uma tragédia lá no sul do país. E eu quero trazer um pouco a respeito disso hoje e linkar com alguns pontos que eu vi que conecta na Bíblia a respeito do nosso comportamento. O título da minha palavra hoje, é o que podemos aprender com a tragédia do Rio Grande do Sul à luz da Bíblia. Só que eu não quero falar a respeito da tragédia em si, mas eu quero falar a respeito de algo que eu reparei ao longo do tempo que foi acontecendo. Acredito que todo mundo saiba, né, que infelizmente a gente está passando por uma tragédia no sul do país, mas eu quero falar a respeito do comportamento tanto das pessoas que têm um princípio ativo na vida, quanto as pessoas que não têm, e talvez a mente, né, a alma está em busca desse propósito na vida e ela não achou. E aí eu quero falar um pouco mais a respeito disso, esse comportamento que a gente repara nesses momentos de tragédia, de crise, né, tanto no país quanto no mundo e tudo mais. Então eu quero que vocês abram aí a Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 20 ao 23. Romanos 1, versículo 20 ao 23. Eu vou ler aqui, ó. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, da forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Amém? Então, aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, né, em Romanos aqui, na verdade está trazendo, em outras palavras, justamente a diferença que tem entre uma perspectiva cristã, uma perspectiva de quem já aceitou Deus em seu coração, né, de quem já crê de todo o coração nele, e quem, na verdade, não segue esse caminho. O que acontece aqui, o porém, é que as pessoas que não seguem a Cristo, que não seguem a Deus, que não têm esses princípios que nós estamos aqui o tempo todo falando a respeito deles para reforçar na nossa mente, essas pessoas, algumas talvez acham que isso não acontece, mas sempre vai acontecer uma busca por algo maior. Então, por exemplo, se alguém aqui não é cristão, você com certeza vai acabar buscando de forma talvez inconsciente algo para você se apoiar, algo para você ter fé em cima daquilo. Então, olha só, quando nós, né, focamos naquilo que Deus nos deixou através da Bíblia para a gente seguir e ter fé completamente nele, a gente está seguro dessa fé, porque nós sabemos que Ele é o único Criador. Amém? Agora, não tem como fugir disso, na verdade, né? Porque as pessoas que não têm Deus no seu coração, que não seguem o caminho que a Bíblia pede para a gente seguir, elas vão buscar esses caminhos em algumas coisas materiais. Na verdade, elas vão buscar na criação do Criador, né? Então, existem pessoas que se apoiam na fé em animais, em imagens específicas, né? E aí são fés que as pessoas vão buscando, são crenças que essas pessoas vão buscando, e elas vão acabando criando esse tipo de coisa. Por quê? Porque abandonou o Deus Criador. Amém? Então essa é a primeira coisa para a gente guardar no nosso coração. É que não adianta a gente fugir do Deus Todo-Poderoso,
né, o nosso Criador, porque isso está dentro de nós, mesmo que nós não estejamos crendo nele mais, né, nós não cremos em Deus, só que você vai acabar em algum momento, talvez até inconscientemente, buscando algo para você acreditar, para você ter fé. E aí vai entrando devagarzinho num ponto que eu quero trazer aqui, que é essa fé que as pessoas do mundo têm de se apoiar em coisas materiais, né, em coisas que vão se findar. Então, por exemplo, né, nessa questão dessa tragédia que aconteceu lá, as pessoas que estão nesse local, infelizmente, tiveram casas invadidas, né, perderam tudo. Se essas pessoas têm a fé, a crença apenas em Deus e não nas coisas materiais, não se apoiam, sei lá, no emprego específico, nesse dinheiro que eu tenho, essas pessoas vão sair até seguras dessa tragédia toda. Por quê? Porque elas não estão apoiando a tudo aquilo que existe dela nessas coisas, né? Então nós precisamos estar seguros disso. Por isso que nós precisamos ter a nossa fé, a nossa crença e a nossa mente ligada em algo que não é finito e que é infinito, né? Que é o Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador. Amém? Então agora eu quero entrar em outro versículo aqui. Eu quero que vocês abram em Tiago, capítulo 1, versículo 26 ao 27. Vamos linkar um versículo com o outro e eu vou chegar onde eu quero chegar. Olha só. 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo, não se deixar se levar, né, pelo mundo. Então, olha só, a gente consegue linkar uma coisa com a outra aqui. Se a gente voltar lá em Romanos e a gente lembrar e, na verdade, colocar essa fé completa no nosso Deus Criador, a gente vem aqui para o Tiago, né, para Tiago, capítulo 1, versículo 26, e consegue entender agora qual que é um dos propósitos que a gente precisa ter dentro do nosso coração, que é exatamente ajudar o próximo, né, estar junto em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. É exatamente o que está dizendo aqui. Essa é uma ordem que acontece de um para o outro. Não tem como acontecer primeiro de Tiago para depois a gente ir lá em Romanos e entender isso. Primeiro a gente entende essa parte em Romanos e depois a gente consegue trazer esse propósito de vida que Tiago está falando aqui nesse versículo específico, que é ajudar as pessoas, né, que é estar próximo, né, das pessoas em dificuldade, cuidar dos órfãos e das viúvas. E uma outra coisa que a gente tira daqui também, desses versículos em Tiago, é a questão de qual vem primeiro, né? Aqui está deixando claro que em momentos de dificuldades, até não, obviamente, né, órfãos e viúvas, né, o próximo, as pessoas, né, a gente não pode também só fechar nesse ponto, mas entender qual que é a questão ampla que ele quis dizer aqui, né? A gente cuidar um do outro, a gente está junto um com o outro o tempo todo. E aí, agora eu quero voltar para uma questão que aconteceu um tempo atrás agora, sobre essa questão, né, que a gente está vivendo aí e vendo, né, a questão da tragédia lá. Quem aqui viu a respeito, e viu, sei lá, noticiário ou qualquer coisa relacionada ao cavalo caramelo? É poucas pessoas, né? O cavalo caramelo, vocês não viram, não? Tá bom. O que aconteceu foi o seguinte: tem muitos animais que estão ilhados, né, tanto animais quanto pessoas também, né? Só que acontece que algumas pessoas que têm a influência muito grande, tanto em mídia, né, tanto uma entidade midiática, eles conseguem ter o controle para te mostrar o que você vai ver, né? Exatamente. E aí, o que eu quero trazer aqui é exatamente essa questão desse cavalo. Eu quero me aprofundar a respeito disso. Porque quando a gente se apoia nessas questões materiais, a gente vai perder esses propósitos que a gente acabou de ler aqui. Por exemplo, ajudar uns aos outros, né? Então, quando a gente liga a mídia, ou na verdade ligava, porque hoje em dia eles nem estão fazendo isso muito mais, né? Porque aconteceu muita coisa aí. Então, quando a gente ligava um tempo atrás, uns dias atrás, a gente percebia que a mídia, não inteira, mas boa parte, estava comovida por uma questão de um cavalo que estava no telhado.
Tinha um cavalo ilhado, uns 4 dias, esse cavalo estava ilhado lá e algumas pessoas acharam que era uma égua, que estava prenha, e aí vamos salvar o animal. Fez uma comoção, o governo, um monte de pessoas de alto escalão ficaram loucas e falaram: não, estou super emocionado, eu não estou conseguindo dormir vários dias por conta desse cavalo. O que esse cavalo será que estaria pensando se ele imaginasse, né, nesse telhado, 4 dias, meu Deus do céu. E aí a gente consegue tirar disso uma questão: essas pessoas que são donas desses grandes conglomerados e controlam boa parte do pensamento de algumas pessoas, né, que só fica assistindo o tempo todo, elas vão mudar a linha de pensamento de uma grande parte da população. Por quê? Porque elas estão focando, na verdade, existem os dois lados. Existem pessoas que estão ilhadas nesse local, sem água, sem comida, e existem animais também. Só que quando a gente pega e traz o princípio, esse princípio que a gente lê aqui na Bíblia, a gente sabe o que a gente precisa fazer primeiro. Então, nós precisamos ir atrás dos nossos semelhantes. É claro que muitas pessoas lá estão ajudando as outras pessoas, né? Civil salvando civil, que estão falando, né? Então, tem muita pessoa ajudando e salvando o próximo. Só que a grande mídia, as pessoas que controlam essa grande mídia, elas não têm esse mesmo pensamento, né, da grande parte da população. Então, o que acontece é uma mudança de narrativa, que eu vou falar logo em seguida. Então, quando você vê boa parte, né, das pessoas que estão no alto escalão dando prioridade a respeito de um cavalo que está ilhado e esquecendo que pessoas também estão ilhadas, precisando de água, a gente percebe qual que é o foco que eles estão querendo trazer para a gente, qual que é o foco que eles estão querendo virar a nossa cabeça. Agora, qual o motivo? Aí depende, né? Tem muitos motivos que a gente poderia colocar aqui. Só que o que eu quero trazer aqui é exatamente a gente tomar cuidado a respeito dessa influência que a grande mídia pode trazer para a gente. Porque, por exemplo, de um tempo para cá, a gente até fala sobre isso aqui muito, né? A respeito da mudança de cultura que o mundo vem aplicando de pouquinho em pouquinho, a gente não percebe. Por exemplo, fazer o doguinho, né, o cachorrinho, ser parte da família com o nome. Vou colocar o nome dele de Roberto. Eu peguei o cachorro aqui, é o Roberto, agora eu vou fazer aniversário dele de 2 anos, né, vou chamar todo mundo. É um negócio que você vai humanizando algo que antigamente não existia, entendeu? Então você vai priorizando outras coisas que também é a criação de Deus, mas que Deus não colocou como primordial em uma situação como essa. Até mesmo em qualquer situação, né? Em qualquer situação a gente ajudaria o próximo e não só em situações de tragédia. Amém? Então, uma coisa, né, isso que eu quero que vocês coloquem no coração de vocês, a gente sempre está falando aqui a respeito disso, acredito que todo mundo consegue compreender certinho. Vocês estão compreendendo? Certinho, né? Amém. Então, o que precisa ficar fincado no nosso coração, nos importar mais e mais com as pessoas e se importar também com os animais, não tem problema, né? Não tem problema salvar os bichinhos, não tem problema, mas se importar primordialmente com a nossa própria vida, né? A vida do próximo, a nossa espécie, a nossa vida humana, que foi exatamente isso que Deus deixou para a gente. Amém? Outra coisa que eu quero colocar aqui, junto com isso, que dá para a gente linkar aqui certinho, e é bom a gente falar também a respeito, é sobre amar pessoas e usar coisas. A gente sempre tem que colocar e deixar isso em ordem. Quem troca esse caminho e vira para amar coisas e usar pessoas, essa pessoa está fazendo mal para o próximo, mas está fazendo um mal maior ainda para ela mesma, porque as pessoas vão se afastar dela. Então, talvez por conta de alguma arrogância que a gente pode ter, a gente pode cair sem querer nesse mal, né, de amar uma coisa e usar alguém para algo, né? Então, a gente nunca pode trocar isso na nossa vida, né, no nosso coração, porque isso não vem da parte de Deus. Nós precisamos amar as pessoas e usar as coisas. E aí, eu tenho um exemplo meu mesmo, de um momento que eu usei, que eu amei uma coisa. Tem um tempão atrás que eu tenho um teclado muito bonito, um teclado que o povo que gosta de jogar ama, cheio de luz, todo branco, grande assim, ele tecla, acorda todo mundo em casa.
Se tiver um monte de gente, teclar assim, ele faz uma barulheira. Mas quem gosta de jogar sabe, né? Hoje em dia eu não jogo mais não, mas eu tenho ele lá porque faz muito tempo, né, que eu comprei. E aí eu tinha um amor por esse teclado, sempre usei, só que de um tempo para cá ele estragou. Ele parou de funcionar algumas teclas e outras eu apertava e aparecia muita letra, né, na mesma tecla. Então eu falei, estragou o teclado. Aí eu falei, nossa Deus, esse teclado foi tão caro, eu tinha que dar um jeito de arrumar ele. Aí eu comecei a procurar tutorial na internet, achei alguns tutoriais, e aí eu achei um específico que eu falei, esse aqui vai salvar o teclado. Vou fazer exatamente o que esse cara está falando. E aí o teclado é todo complexo, tem que abrir, tirar todas as peças, tirar todas as camadas que tem dentro dele, fica a placa. Aí o rapaz lá falou que eu tinha que comprar um álcool isopropílico. Aí eu saí procurando esse álcool isopropílico em todo lado, fui na Mangalô, procurei na internet, mais caro, falei, vou ter que esperar. O cara falou que daqui 1 semana e meia o álcool vai chegar lá. Aí eu esperei o álcool, tinha aberto o teclado todinho, deixado ele lá, todo bagaçado, juntei ele num saco e deixei no quarto. Aí o álcool chegou, fui lá, comprei, coloquei o teclado e comecei a limpar. Fiz exatamente o que o cara falou. Deixei ele 0. Ele ficou zerado. Eu limpei cada tecla, né, porque estava tudo sujo, a gente fica cheio de gordura no dedo. Deixei ele 0. Aí eu liguei ele, tá funcionando. Eu falei, nossa Deus, tanto tempo já que eu não estava usando por causa disso, né? Agora ele ficou 0 funcionando. Aí eu dei aquela felicidade, assim, porque eu falei, eu consertei um negócio caro, que é caro, né? Foi um teclado caro. Porque o povo se aproveita, né? Teclado gamer e tal, aí coloca o valor carão. Aí eu olhei assim e falei, nossa, arrumei um negócio, que da hora. Que a gente, homem tem esse negócio, né? Arruma o trem, aí fala, nossa, eu sou cara, mano, eu consegui arrumar um negócio, que da hora. Aí eu olhei assim para a mesa e falei, o teclado tá 0, limpei, ele ficou 0, ficou até azul, de tão branco que ficou. Aí eu olhei, aí minha mente olhou assim e falou assim, você não vai usar esse negócio, né, mano? Aí eu olhei assim e falei, mas por que eu não usaria? Conversando com minha mente, porque eu sou meio doido às vezes, né? Fico conversando, por que eu não usaria o negócio? Deixei 0. Aí a minha mente foi e falou assim, mano, você fez uma obra de arte agora no negócio, você fez o negócio voltar a funcionar, não faz sentido você usar esse negócio de novo. Você tem que guardar num quadro, esse trem, deixar bonito lá, lindo. Aí eu olhei assim e concordei comigo mesmo, falei assim, eu vou guardar esse negócio. Enrolei o cabo e joguei dentro de uma gaveta, peguei um velhinho que eu tenho lá, faz um tempão, que é aquele preto lá, coloquei lá, todo quebrado. Aí coloquei na minha mesa e falei, vou usar ele, porque aquele lá está tão bonito, que eu coloquei ele dentro do meu coração, não vou nem utilizar, porque ficou 0. Aí eu fui e comecei a usar o outro. Aí passou 2 semanas e meia, mais ou menos, umas 3 semanas, eu mudei minha mentalidade. Aí eu fui e falei assim, guardar o negócio, tem que usar os trem. Né? Eu coloquei isso no meu coração de novo, voltei, falei, não, tem que usar os negócios, vou pegar ele lá para usar. Peguei ele, tirei, aí dentro da gaveta eu olhei assim, ele já estava preto por cima, cheio de pó. Aí eu olhei assim e falei, gente, mas dentro da gaveta, nem abre a gaveta, como é que entra pó assim do nada, né? Aí eu olhei e falei, tá bom, aí tirei, coloquei na mesa e fui usar. Aí quando eu fui usar, eu tive a infelicidade de saber que outras teclas não estavam funcionando. Ele estava 0, eu tive um maior trabalho para arrumar ele. E aí eu guardei ele com todo cuidado, com o álcool lá, deve estar pingando o álcool ainda dentro dele, né, o álcool isopropílico. E aí eu acredito que ele estragou mais por ter ficado parado. Né? E aí eu olhei e falei, gente, mas não tem lógica, os botões que estavam estragados voltou e outros ficaram também. E aí na hora assim eu falei, gente, qual que é a lógica, né, de deixar o negócio parado? Eu podia estar utilizando nesse momento e talvez ele não estaria estragado, porque ele ficou parado muito tempo. Né? E aí talvez, sei lá, enferrujou mais ou algo do tipo. E aí nesse momento eu olhei assim e falei, não faz sentido eu guardar as coisas, né, sendo que eu tenho que usar o negócio, eu comprei ele. Né? Aí pode ser que muitas vezes, porque a gente já fez isso em casa também, a gente acabou de casar, só que aí teve uns dias atrás que eu olhei e falei, nós temos que dar uma faxina aqui nos negócios. E aí quando a gente tirou e foi tirando os negócios, eu falei, gente, parece que nós estamos casados há 20 anos, tem uns trem aqui que eu nunca vi esse negócio, eu nunca vi esses negócios. Aí eu falei, não faz sentido isso aqui, nós temos que jogar fora, ou joga fora ou usa. Né? E aí muitas coisas a gente joga fora porque não faz sentido para a gente. Então a gente tem que tirar isso da nossa vida, de querer ficar apegando às coisas, né? E não, isso aqui é tão legal que eu não vou nem usar, esse copo aqui, meu Deus do céu, é caro demais. A gente tem que usar para aproveitar das coisas dessa terra, amém? Porque se a gente, por exemplo, né, trazer essa situação triste que está acontecendo lá, né? A gente guarda as coisas, ama as coisas, aí do nada alguma questão climática vem e acaba com tudo.
né? Aí a gente está fincado naquilo, né? Nossa, aquilo que eu tinha. A gente tem que ficar firmado em Deus, na verdade, né? Ter a fé completa no nosso Deus, que se a gente perder tudo, a gente ainda tem tudo, porque a gente não perdeu tudo, né? A gente perdeu só o material. Isso a gente consegue buscar novamente. Amém? Então, vamos lá agora, lá para Mateus, capítulo 27, versículo 17 ao 22. Vamos entrar aqui. Eu vou ler aqui. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem: não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os seus líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Esse versículo é muito interessante. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucificam. O que eu quero dizer com esses versículos aqui? Eu não quero fazer nenhuma comparação desse momento da história, né, de Jesus com o momento que a gente está vivendo agora, mas eu quero trazer um paralelo, mostrando que quando a gente não tem propósito e é guiado pela visão de outras pessoas, tanto naquela época quanto nessa, a gente cai na mesma ladainha também e não muda absolutamente nada. A gente não evoluiu nessa questão de humanidade, né, e tudo mais, como as pessoas falam, né? Na verdade, nós somos praticamente os mesmos daquela época, só que com tecnologia hoje. Então, por exemplo, se a gente pega esse vídeo do cavalo ilhado, igual, né, um monte de gente viu ele em cima lá do telhado e tal, e todo mundo se comoveu. A gente pega esse vídeo, pega um vídeo de um local parecido, só que com a família em cima do telhado ilhada. E a gente pega, hoje em dia, se a gente pegar esses dois vídeos, juntar, colocar na internet e colocar um chat lá para as pessoas, para perguntar às pessoas quem que eles querem que salve primeiro. Há algumas pessoas, que aí agora a gente pode juntar com esse versículo que a gente leu aqui, ó. Algumas pessoas que foram convencidas, né, pela grande mídia, pelas grandes mídias que controlam o pensamento das pessoas ao redor aí, elas votariam para que o cavalo fosse salvo primeiro. Porque faz completo sentido a mudança cultural que eles fazem devagarzinho na nossa mente. Né? A gente fala: mas o que tem a ver mostrar o cavalo, né, na TV e tal? O problema, na verdade, não é isso. O problema é dar a parte primordial a isso. Né? Uma das partes que mais comoveram o país foi isso. A gente percebe que tem um grande povo que está fazendo as pessoas virar o olho para o outro lado. E aí, eu pergunto para vocês, né? Será que isso é legal para a gente continuar, né, estando nesse tipo de ambiente? Por exemplo, a gente abre o celular e as pessoas estão tentando controlar a gente ali, através de rede social, através de pensamento deles, né? Eles são influentes. E se a gente vê muito, a gente acaba sendo controlado, porque nós somos influenciados, né? Não interessa quem é a pessoa, ela acaba sendo influenciada. Então, será que vale a pena para a gente ficar tanto tempo parado vendo algo do tipo? Será que vale a pena a gente gastar o tempo da nossa vida sendo influenciado por essas narrativas dessas outras pessoas que não têm o propósito de vida que a gente tem? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. A gente tem que aproveitar, né, o nosso tempo e não gastar ele com esse tipo de ladainha mesmo, esse tipo de narrativa que as pessoas mundo afora, que não têm a mesma vida que nós, que não estão seguindo o mesmo caminho que nós, não querem chegar onde a gente vai chegar, elas estão falando. Não faz sentido nós sermos influenciados por esse tipo de pessoa. Amém? Então, olha só, o mundo, praticamente tudo hoje é controlado através de narrativa. A narrativa
é algo que é muito forte, que a gente usa o tempo todo hoje. Você pode até falar assim, não uso desse tipo de coisa, né? Na verdade, o mundo gira através de narrativa. Por exemplo, se eu preciso de um emprego, eu vou ter que levar uma narrativa para uma pessoa que tem um trabalho para me oferecer. Eu levo a narrativa de que eu preciso daquele emprego e a pessoa vai me aceitar por conta disso. Porque se eu só chegar e não falar nada, não acontece nada, né? Então, a TV funciona através de narrativa também. As empresas colocam patrocínios na TV por conta de narrativa. Eles fazem uma narrativa, eles fazem um comercial, algo bonito para você se comover e entender a história deles, essa história entrar dentro da cabeça nossa. Os políticos, eles ganham também as eleições por conta de narrativa. Então, todo mundo trabalha com narrativa, todo mundo conta uma história. E aí, o que eu quero trazer aqui para vocês é que algumas histórias são mais fortes que outras, algumas histórias são maiores que outras. Por exemplo, se nós, na nossa casa, na nossa família, não temos uma narrativa familiar muito forte, a gente vai ser atingido pela narrativa que os outros maiores têm para nos oferecer e para a gente entrar nessa. Então, se nós não temos uma narrativa, por exemplo, a narrativa lá de casa, né, um dos pensamentos é que a gente nem tem, sei lá, nada relacionado a canal de TV. Nada, zero. A gente assiste filme só e olha lá, né, que a gente nem está assistindo tanto. Mas a gente assiste filme e olha lá, porque até os filmes hoje em dia, eles contam a narrativa que vai mudando de pouquinho em pouquinho, né? E muitos jovens, infelizmente, hoje, têm a cabeça completamente virada por conta disso. Que entraram na onda da libertinagem, né? Da aceitação e tudo mais, e ficou normal para eles. Então, tudo é contado através de narrativa, tudo é narrativa, né? Tudo que as pessoas querem que você entre, elas vão contar uma história para que você entre naquilo. Então, nós precisamos, cada dia mais, ter na nossa vida uma história muito forte para que a história das outras pessoas não entre na nossa casa. A gente precisa ter uma história muito forte e esse começo dessa história e até o final também, ela vem com a Bíblia inserida dentro da nossa casa. Quando a gente aplica isso, a gente traz a base. Então a gente aplicou a Bíblia, a gente trouxe a base para a nossa casa. Agora a gente vai construir essa narrativa em cima dessa base. Aí não tem como dar errado, né? Não tem como nada ficar errado baseado nisso, porque a gente está seguindo literalmente a Bíblia. Amém? Então, olha só, o tanto que esse tipo, né, de grande mídia, eles tomam conta de uma narrativa e faz você acreditar nesse tipo de coisa. A gente pode trazer até um exemplo aqui. Por exemplo, como que veículos de comunicação muito grandes ganham dinheiro, né? Como que eles fazem dinheiro? Eles fazem dinheiro através de patrocínio. Então, são empresas que patrocinam eles para falar bem dela. E aí, se você parar para pensar, por exemplo, se você entra na internet, tem muitas pessoas que falam abertamente, a empresa tal, vai lá, compra, essa roupa que eu estou usando é muito massa, é de lá e tal, beleza. Está falando direto. Só que, geralmente, a TV não faz isso, né? Geralmente, a televisão, que é muito forte, eles colocam comerciais. Colocam entre programas ali. Então, de algum modo, isso precisa beneficiar a empresa que está pagando, né? E como que geralmente pode acontecer, não estou falando que acontece toda vez, mas pode acontecer esse patrocínio das empresas para uma emissora específica, né? Vamos colocar assim. Por exemplo, num jornal específico, geralmente a gente vê, às vezes, o jornal falando de algo para a gente comprar ou para a gente ir lá e aproveitar e tudo mais. Só que muitas das vezes, sem a gente perceber, a gente se depara com algumas situações que é, por exemplo, essa aqui, ó. O jornal está acontecendo e aí uma notícia muito forte, ela vai ser falada. E aí eles colocam lá o jornalista falando, ó, aumentou o número de roubo de carros na cidade de Goiânia, está muito perigoso e não sei o quê. E aí eles começam a criar uma narrativa em cima disso. Roubo de carro. E aí, você que acredita muito naquilo, acredita muito naquele jornal específico, você vai ficar, nossa, realmente aumentou, aí você vai começar a falar com as pessoas a respeito disso e vai começar a espalhar isso. Por quê? Porque um grupo falou isso, né? Um grupo muito grande, que tem uma narrativa muito grande, falou isso. E aí, através disso, essas pessoas, né, do grupo jornalístico cria, né, esse tipo de história. Não estou falando que eles estão criando, mas eles estão usando algo para lá na frente acontecer outro algo, que aí a gente vai chegar lá agora. Aumentou o número de roubo de carros, e aí as pessoas ficam aterrorizadas. Vamos falar com o delegado tal a respeito disso, e ele afirma isso mais, de forma mais forte,
E aí a gente fica mais assustado ainda, a autoridade falando, tudo mais, realmente, tem que ficar mais seguro, né? Eu tenho que tomar mais cuidado. E aí, gente, agora vamos para os comerciais, daqui a pouco a gente volta. Aí entra os comerciais, aí geralmente o que pode acontecer? Seguro automotivo na cidade de Goiânia com preço baixo. Aqui agora você tem que entrar lá e a gente está oferecendo para vocês. Então é assim que um patrocinador vai se beneficiar com um conteúdo jornalístico, por exemplo. Entendeu? Então ele vai se beneficiar de uma dor específica que a pessoa nem sabe que está caindo nela. Pode acontecer esse tipo de coisa, né? E com certeza aconteceu várias vezes, né? Então, gente, a pergunta que fica é a seguinte: sabendo desse tipo de coisa, sabendo que o mundo ele gira através de narrativa e que nós precisamos ter a narrativa forte, sabendo disso, pelo menos eu e a minha casa, a gente não consegue ficar com os olhos focados nisso. A gente tira isso de cena e começa a criar a nossa própria história, começa a criar a nossa própria narrativa. Eu espero que vocês também tenham isso em mente, né, e comecem a trazer essa narrativa para a casa de vocês, para que a casa nossa fique forte e essa casa ela venha aqui para o templo, né, e a gente construa uma comunidade muito grande aqui nesse lugar. Amém? E aí, gente, a gente vê também, né, outras questões que aconteceram que nem é bom falar muito a respeito, porque é outro assunto e é uma questão de libertinagem muito grande, né? A gente vê esses grandes veículos até falando a respeito de um show que estava acontecendo enquanto começou toda aquela questão lá, né, do Rio Grande do Sul, com toda a tragédia, e aí tinha um show acontecendo em outro estado e eles preferiram falar a respeito disso e mostrar isso ao vivo do que focar naquilo que realmente precisaria, né, um conteúdo jornalístico de qualidade acontecer, né? Então, a gente vê claramente, né, nós que estamos aqui na igreja, a gente vê claramente a mudança de rota que eles tentam fazer o tempo todo na nossa vida, que eles tentam fazer o tempo todo na nossa mente, na nossa casa. Essa mudança cultural, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Amém? Então, o que a gente aprende com tudo isso? Primeira coisa que a gente coloca para finalizar sobre tudo isso é que nós não podemos focar nas coisas materiais. Até mesmo a nossa própria vida, a gente não pode ficar muito firmado nisso aqui que a gente está vendo, né? A nossa própria vida. Porque nós não somos nada sem Deus, né? Então, assim, até a gente não pode firmar nas coisas que estão aqui e não podemos ficar sem Ele. Porque sem Ele, nessa questão, né, da tragédia, a gente percebe cada vez mais que nós não somos nada sem Ele, né? Pode acontecer uma questão climática que pode acabar com a gente. E aí, se nós não estivermos firmado nele, né, firmado a nossa vida nele, não faz nem sentido o que a gente está fazendo. A gente não tem propósito, né? Segue a história dos outros, faz o que os outros estão falando. A gente não cria a nossa própria história. Quem consegue entender? Amém? E outra coisa também que eu quero deixar é que cada vez mais a gente percebe um aumento, né? Claro que isso às vezes é uma infelicidade, né? Mas a gente percebe o aumento das dores de parto que a terra vem sentindo ao longo do tempo. A gente percebe que depois de um negócio que aconteceu aí chamado pandemia, a gente percebe que as coisas elas estão acontecendo de uma forma mais escalada uma em cima da outra. Antes parece que não acontecia de um ano para o outro, acontecia um terremoto lá no outro país, aqui no Brasil nem acontecia. Aí a gente vê esse ano acontecendo terremoto no norte, a gente fica meio assim. Aí depois logo no outro mês tem uma quase guerra no outro país. Aí depois no outro mês tem uma tragédia. A gente vai vendo isso escalando cada vez mais, nessas dores de parto que a terra vai sentindo, né? Ela vai se intensificando e ela vai encurtando o caminho cada vez mais. Só que isso quer dizer alguma coisa, isso está querendo nos mostrar alguma coisa, porque a própria Bíblia fala a respeito disso, né? Dessas dores de parto que vão aumentando e vão diminuindo o tempo de uma para outra, né? Para a gente entender que aquele que já veio aqui na terra, né, e cumpriu parte do propósito, foi para o céu e vai voltar em um momento muito próximo, por conta esses momentos aqui que a gente está percebendo, essa vinda chegando cada vez mais. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém?